Saudações a todos. Vamos buscar no livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. No capítulo 10, ela coloca ali como chamada: rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. Então vamos ver como que ela nos traz o tema divertimentos e futilidades, porque nós sabemos que nós acabamos nos envolvendo em tantas coisas que acabam nos distraindo, e essas coisas são intermináveis, né? E vamos buscando ali e acabamos realmente não despendendo uma parte do nosso dia para o que verdadeiramente seria mais significativo para a nossa caminhada como espíritos em busca do progresso, né? E andamos distraídos mesmo, né? E então vamos lá, vamos ver o que ela traz nesse tema. Todos os seres se encontram na Terra ferreteados pelas necessidades de evolução. Conservando em germe o conhecimento, qual a glande do carvalho, através de experiências sucessivas, conquistas a sabedoria jacente na síntese interior para alcançarem o esplendor estelar da beleza e da sabedoria que lhe está destinado. Naturalmente, na fase inicial do processo de crescimento, são os impulsos que rompem a cobertura exterior para abrirem campo em favor das conquistas intelecto-morais. Esse peregrinar faculta-lhe desenvolver o progresso intelectual e tecnológico, que contribuem para o seu avanço e conquista da plenitude, caso sejam utilizados conforme os valores éticos existenciais. Então, ela está fazendo um apanhado dessa caminhada do espírito, né? Que parte ali primeiro numa fase inicial pelos impulsos e vai rompendo tudo isso, abrindo campo para conquistas já do conhecimento, intelecto, né, e moral, né? Isso é uma resultante do processo evolutivo. E ela diz que todo esse avanço que nós temos tido, desde que bem usado, seria altamente produtivo, interessante, né? Porque ela fala a conquista da plenitude, caso sejam utilizados conforme os valores éticos existenciais. Então, as facilidades que nós encontramos hoje, elas podem ser ferramentas apreciáveis, importantíssimas na nossa caminhada, como pode nos desviar do foco, né? Odiernamente, a aquisição dos recursos científicos ensejaram uma tecnologia superior que se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência mediante o bem-estar, a satisfação das necessidades emocionais. O prazer derivado das conquistas em pauta arrebata e toma conta de muitas vidas, divertindo-as, em compensação às lutas severas das exigências sociais contemporâneas. Em consequência, são aplicadas horas úteis que deveriam ser direcionadas para compromissos relevantes que vão ficando em segundo plano, perdendo o fascínio elevado pela irrelevância da facilidade. O que ela nos alerta aqui é que, com essas facilidades todas, nós vamos nos utilizando de horas, né? Aplicamos horas nesse relaxamento depois de dias de trabalho, né? Depois ali de situações muitas vezes até exaustivas, e nos permitimos um relaxamento, nos prendendo muito a esses compromissos, né? Esses compromissos que a tecnologia nos traz de forma virtual, e acabamos nos descuidando das coisas realmente importantes. A busca pelo novo, por informações rápidas,
fragmenta a mente. Então, nós vimos que ela disse que operou, né? Essa modernidade tem operado mudanças, né? Na nossa maneira mesmo ali de ver, de entender, de sentir, e inclusive ali na nossa capacidade, né? Deixe-me achar, não estou achando onde que ela fala que há uma mudança muito grande nas estruturas do pensamento e da convivência, né? Então mudou e todos nós sabemos disso, né? Então vamos continuar. A busca pelo novo, por informações rápidas, fragmenta a mente, altera a capacidade do raciocínio, da reflexão. Pouco se reflete, tanto que nós vemos se exterioriza hoje absurdos, porque com certeza não podem ter passado pelo cunho da avaliação natural, da razão, do razoável. Então, concluímos que a reflexão está ficando muito comprometida por esse imediatismo, né? Por essa alteração na nossa capacidade de raciocínio. Diminuem os espaços-tempo que deveriam ser dedicados à meditação em torno dos graves compromissos assumidos no mais além. Porque nós temos que buscar essa comunhão com o alto e sempre perguntarmos a Deus: estou no caminho a que me propus muito antes daqui estar? Estou dando abertura para me sintonizar com aqueles que me orientam verdadeiramente e me acordam para as minhas responsabilidades, me auxiliando a não me desviar dos propósitos anelados e assumidos? Onde ficam então essas reflexões que nós temos que fazer? Certamente, alguns desses divertimentos são ingênuos e agradáveis, nada obstante, se vão transformando em necessidades viciosas, né? Torna-se um vício, aos poucos, mas torna-se um vício. Os interesses culturais cedem campo às estruturas do pensamento rápido, interessante, que logo é substituído por outro mais atraente. Isso quando se adquire o hábito da obscenidade da fixação nos instintos sensuais e pervertidos. Mesmo os ingênuos retratam, não poucas vezes, o ridículo, o mesquinho ou o nobre comportamento de alguém que se torna viral. Entidades desencarnadas perturbadoras inspiram a busca de tais desvios de atenção quando não encaminham para os programas soezes e perversos que encharcam a mente e desestruturam os tesouros morais. Esses programas soezes são programas sem nenhum valor, programas desprezíveis, né? Então aqui ela está dizendo que somos inclusive inspirados, né, a desviarmos a nossa atenção para estas questões, né, inferiores. Reserva-te horas próprias para os teus divertimentos e até mesmo atividades úteis, libertando-te um pouco da máquina mágica para a vida emocional, o contato pessoal, a convivência humana. Por momentos, liberta-te do virtual e volta a viver o real, o cotidiano, o humano, o calor da presença e do intercâmbio de energias corporais. Tem cuidado com as fugas psicológicas para as diversões, sob pretextos que são apenas desculpas de justificação. Então, nós encontramos ali infinitas desculpas para nos permitirmos
diversões, 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 cada um a seu modo, né? E vamos ali nos permitindo essas fugas psicológicas, como se a vida fosse apenas entretenimento. São perigosos tanto os estados da mente vazia, como o de pensamentos frívolos e divertidos. Olha, que é muito importante esse alerta. Tanto a mente vazia é altamente perigoso, né? Uma mente vazia traz muitos danos ao nosso equilíbrio. Também pensamentos frívolos, uma mente povoada de pensamentos frívolos, fúteis, divertidos, como ela fala. Ou seja, encarar a vida como se estivéssemos aqui numa eterna férias, num piquenique, estamos aqui para atender a todas as nossas vontades, aquilo que nos dá prazer, nos esquecendo da sábia lição de Paulo, né? Sabe a lição de Paulo, a quem tanto devemos agradecer, porque se não fosse Paulo, provavelmente não seríamos cristãos, porque foi ele que conseguiu disseminar de uma forma muito abrangente a, a, a moral de Jesus, o cristianismo. Então, e o que ele diz? Então, voltando ao que ele disse, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, está faltando para nós muito essa reflexão. Eu posso, sou livre. Hoje batemos no peito, sou livre para fazer o que eu quero, sou dono de mim mesmo, né? Tudo posso, sou livre, mas me convém? Esse é o crivo que nós temos que buscar. Continuando. Necessitas de equilíbrio emocional, de silêncio interior. Nós temos que ter os momentos do dia em que buscamos o silêncio interior para reflexionarmos. Então, de silêncio interior, de reflexionar. Faze uma análise sincera do teu recente comportamento em relação ao tempo útil. Quantos livros edificantes leste no mês último? Dirás que não tiveste tempo ou disposição para fazê-lo. E é certo, porque estavas tomado pelas frivolidades virtuais. De tudo quanto programaste fazer, que lograste realizar de tudo quanto programastes fazer, que lograstes realizar conforme o planejamento? Talvez o cansaço não te haja permitido, mas esse estado de cansaço, não será resultado natural de nada fazer das horas mal aplicadas? Quantas missivas e conversações edificantes tiveste com pessoas problema que te necessitavam? É provável que não tinhas disposição naqueles momentos, porque acabavas de percorrer as páginas sociais da comunicação virtual e ainda não havias digerido uma parte sequer, estando em paisagens das nuvens mentais, para rever noutra oportunidade que, por certo, não se dará. Aplica de maneira mais sábia os teus conhecimentos e possibilidades, enriquecendo-te de vida e de harmonia emocional. Todos admiram os triunfadores e gostariam de alcançar a glória, a sublime finalidade da existência, porém não estão dispostos a ofertar dedicação e renúncia, prazer e espontaneidade para a conquista máxima. Então vamos refletindo. É um tema para lermos, ouvirmos ou lermos várias vezes e assimilarmos essa lição que ela nos passa, né? Nos alertando que é possível que desprezemos oportunidades de levarmos ali algo
significativa, importante para aquele que realmente está necessitando, né? Necessitando ali de algo que levemos até ele, até pela palavra, né? Até pela palavra, recorrendo mesmo, né? Dessa tecnologia que bem usada só nos traz bênçãos, né? Mas quantas vezes estamos inebriados e mergulhados ali naquelas páginas sociais da comunicação virtual, como ela fala, e ainda não digerimos, né, uma parte sequer, né? Então continuamos naquelas paisagens das nuvens mentais e deixamos a oportunidade para um outro momento que provavelmente não se dará. Detém o passo no jogo da infantilidade ou da curiosidade em torno da vida alheia, das suas grandezas e misérias. Muito correta essa colocação dela, porque esse interesse, né? Esse interesse pela vida do outro, esse Big Brother, né? Que está nas nossas mãos aí, é um lado muito infantil. Olha, desde o passo, detém, ela está mandando a nós determos, para com isso, não continue nesse caminho, detém o passo no jogo da infantilidade ou da curiosidade em torno da vida alheia, das suas grandezas e misérias. Não é por aí, não devemos nos prender a isso. Tens compromissos muito graves a atender. O mundo moral estertora e as criaturas humanas, algumas estúrdias. O que seria uma criatura humana estúrdia? É uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa imprudente, insensata, né? Então, o mundo moral estertora e as criaturas humanas, algumas insensatas, né? Imprudentes, outras primárias, e as nobres, né? Encontram-se no campo de aprendizagem, a caminho da sepultura, que não sabem quando ocorrerá o momento, ou seja, em qualquer condição que estejamos, estamos todos a caminho da sepultura. Reorganiza os teus programas mentais, a fim de que as tuas possibilidades intelectivas estejam conectadas a fontes generosas de sabedoria e de amor transcendente que alimentam o ser espiritual que és. Rejubila-te. Aqui é o da chamada do capítulo. Rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. A primavera simboliza a bênção da natureza, prodigalizando estesia e equilíbrio em toda parte, inclusive no aparente caos. És originado na luz do amor e avanças nesse rumo sublime. Não desperdices ocasião de espalhar claridade e nunca deixes ninguém sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade, para jamais perder o caminho. Isso aqui é muito importante, temos repetido muito isso. Aqueles que estão próximos a nós, aqueles que por minutos, por segundos que sejam, se aproximam de nós, seja de que forma for, num convívio mais direto ou muito rápido e passageiro, que esse alguém possa sempre levar o nosso melhor. Se nós colocarmos isso como meta, nós conseguiremos dar alguns passos muito positivos. Então, eu vou repetir o que ela falou. Não desperdices ocasião de espalhar claridade e nunca deixes ninguém sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade, para jamais perder o caminho. O homem e a mulher inteligentes
Destacam-se na comunidade pela harmonia e conhecimento luminosos que distribuem à sua volta. Agradece as dádivas da tecnologia que facilita a existência e propõe novos caminhos para a evolução. Entretanto, nunca ouvides que a presença física, a contribuição direta e pessoal conseguem milagres no relacionamento das vidas que se necessitam umas das outras. Todo o Evangelho de Jesus é um hino de beleza, de esperança, de edificação e de ternura, beneficiando o mundo. Ele afirmou: vinde comigo, e eu vos farei pescadores de homens e de mulheres. Recolhe, na verdade, Jesus disse: vinde comigo e eu vos farei pescadores de homens, né? Porque ele sabia perfeitamente que ao falarmos homens, nós não estamos nos referindo apenas ao sexo masculino, e sim a todos, a homens e mulheres, né? E quem acrescentou foi a Joana de Ângeles, né? E mulheres. Recolhe a rede dos divertimentos e atira-a no oceano humano, aquela que consegue a salvação de vidas. Então, repetindo, Jesus nos afirmou: vinde comigo e eu vos farei pescadores de homens. Recolhe a rede dos divertimentos e atira-a no oceano humano, aquela que consegue a salvação de vidas. Então, onde jogar as redes? Onde jogar a rede para que realmente haja um bom resultado? O aproveitamento do nosso tempo, dos nossos dias, a nossa doação em favor do outro, que se reverte em favor de nós mesmos. Que fiquemos em paz. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar. Estamos vendo o capítulo 3, o dom da expressão, e finalizamos nesse parágrafo. Um certo dia, Eco, famosa pela arte de conversar, foi convocada por Júpiter para que entretivesse Juno. O poderoso Deus queria ter mais liberdade e tempo para descer à terra, pois dessa forma se livraria do controle ciumento e possessivo da esposa. Eco obedeceu à ordem do soberano dos deuses, mas o estratagema foi descoberto por Juno. Enfurecida, voltou-se contra a pobre jovem e castigou-a impiedosamente. Privou-a de seu bem mais precioso, o dom de se expressar, ordenando: tu não farás da palavra senão um uso reduzido. Seria permitido a Eco somente repetir as palavras alheias e nunca mais poderia comunicar seus sentimentos e emoções a ninguém. Apavorada com a terrível maldição, Eco, diante da vingativa deusa, ainda tentou dizer alguma coisa em sua defesa, mas de sua garganta nunca mais saiu som algum. A bela moça, inesperadamente silenciada, abandonou a morada dos imortais, chorando seu destino muito triste. Caiu numa tal desventura que só lhe restaram os ossos, transformados em penhascos e cavernas. Dela apenas restou a voz como efeito sonoro. O castigo que Juno deu a Eco, você está dando a si mesma. A relação da divina providência com o ser humano é semelhante a uma mãe embalando o filho nos braços. Ela sorri, fala, canta para ele, sussurra-lhe 1000 palavras ao ouvido, envia-lhe inúmeras mensagens através dos gestos e da tonalidade da voz. Assim também se processa o diálogo do Criador
com suas criaturas. Portanto, deixe que se manifeste a inspiração que há em você. Ela é como a névoa da manhã, a espalhar-se em sua atmosfera espiritual. Você, como todas as outras pessoas, é rica de inspiração. Para identificá-la, basta que abra as comportas da alma. Toda timidez é formada pelo desejo de agradar e pelo medo de não o conseguir. É produto do orgulho e não da modéstia. Você fica ruborizada porque ninguém consegue controlar o corpo por completo. O corpo não mente. Mesmo que você procure esconder seus verdadeiros sentimentos por meio de atitudes artificiais, a expressão corporal denunciará a sua impostura. Transmita as melodias do sentimento e os musicais da intuição. Eles estão presentes no concerto de sua própria vida. A mesma força que você utiliza para conter seu dom de expressão é a mesma para soltá-lo na comunicação espontânea. Lourdes Caterine. Como vocês podem relembrar, nesse capítulo, no começo, no pedido da orientação, a pessoa se refere às sensações físicas que ela percebe quando ela está em determinadas situações. A respeito disso, eu vou trazer para vocês uma questão do livro Diretrizes de Segurança sobre a mediunidade, os múltiplos aspectos da mediunidade. É um estudo muito interessante na forma de perguntas e respostas. E as respostas são dadas ora por Raul Teixeira, ora por Divaldo Franco, e esses dois estudiosos do Espiritismo e grandes palestrantes. É a questão 27. É possível ao médium distinguir as alterações psíquicas e orgânicas que lhe são próprias das que estão procedendo dos espíritos desencarnados? Divaldo responde: Um dos comportamentos iniciais do médium deve ser o de estudar-se. Daí ser necessário estudar a mediunidade. Eu, por exemplo, quando comecei o exercício da mediunidade, ia a uma festa e assimilava de tal forma o psiquismo do ambiente que me tornava a pessoa mais contente dali. Se ia a um casamento, eu ficava mais feliz que o noivo. Se ia a um enterro, ficava mais choroso que a viúva, porque me contaminava psiquicamente e ficava muito difícil saber como era a minha personalidade, pois, de acordo com o local, havia como que um mimetismo, isso é, eu assimilava o efeito do ambiente. Lentamente, estudando a minha personalidade, as minhas dificuldades e comportamentos, logrei traçar o meu perfil pessoal e estabelecer uma conduta medial para que aqueles que vivem comigo saibam como eu sou e daí possam avaliar os meus estados mediúnicos. De início, o médium terá algumas dificuldades, porque o fenômeno produz uma interposição de personalidades estranhas à sua própria personalidade. Somando-se velhas dificuldades à sensibilidade mediúnica, o sensitivo passa a ter muito aguçadas as reminiscências das vidas pretéritas, não o caráter da consciência, mas o somatório das experiências. Recordo-me que em determinada época da minha vida, terminada uma palestra ou reunião mediúnica, eu tinha uma necessidade imperiosa de caminhar até a exaustão física. Naquele período, claro, escuro da mediunidade, sem saber exatamente como encontrar a paz, os espíritos receitaram-me trabalho físico para que, cansado, fosse obrigado ao repouso físico, porque tinha dificuldades de dormir. A vida física era-me muito ativa e mesmo quando o corpo caía no colapso, a mente continuava excitada e eu me levantava no dia seguinte, pior do que havia deitado. Então, às vezes eu preferia não deitar. Com o tempo fui formando meu perfil de comportamento, de personalidade, aprendendo a assumir a responsabilidade dos insucessos e a transferir para os mentores os resultados das ações positivas, que são sempre de Deus, enquanto os erros são sempre nossos. Estaremos sempre em sintonia com espíritos de comportamento idêntico ao nosso. Daí o médium vai medindo as suas reações,
suas mágoas, ciúmes, invejas e irá identificando as reações positivas, a beleza, o desejo de servir. Por fim, aprende a selecionar quando é ele e quando são os espíritos que estão agindo por seu intermédio. Continuando, capítulo 4. Melancolia. Fatores limitantes. Sinto uma tristeza profunda. Sou muito fraca e indefesa. Estou aqui para você solucionar meu conflito. Sentimentos depressivos envolvem-me repentinamente, tornando-me incapaz de vencer esse estado de alma. Evito a companhia de outras pessoas, pois estou dominada por um desespero insuportável. Por mais que use argumentos racionais e lógicos, permaneço sem condições de reverter esse quadro sombrio. Tenho tudo para ser feliz, mas, infortunadamente, a ideia de suicídio não me sai da mente. Será que viver assim vale a pena? Expandindo nossos horizontes. Tudo o que nos acontece é uma mensagem da vida mais alta, tentando equilibrar nosso mundo interior. Se desejamos sair do circuito do desespero e ir gradativamente resolvendo dificuldades e conflitos, comecemos por compreender que a nossa existência é controlada por uma fonte divina, perfeita e harmônica, cuja única intenção é somente a evolução das criaturas. Reconheço que as dores íntimas são como prelúdios de um violino ferindo o peito profundamente. Mas lembre-se, ninguém pode procurar nos outros um recado que está dentro de si. Aprendamos a ler essas mensagens impronunciáveis. Elas são a chave da solução dos sofrimentos. As leis divinas estão em nossa consciência. Hoje você busca livrar-se da melancolia, apegando-se às pessoas para que cuidem de você. Mas haverá um dia em que perceberá que a busca é ineficiente, pois essa pessoa terá que ser você mesma. Não se faça de fraca e impotente. Retire de seus olhos a angústia e a aflição. Você pode transformar esse processo doloroso em fator saudável de crescimento e progresso. Você gostaria de ser poupada dessa dor aflitiva imediatamente, mas não pode se esquecer de que ela é o resultado de atitudes negativas do passado que você mesmo criou. Somente através de crescente conscientização de suas concepções errôneas ou de falsas soluções é que poderá atingir o entendimento exato do seu sistema de causa e efeito. Não basta mudar um mau comportamento irrefletidamente. É preciso mudar a causa que provoca esse comportamento. Apenas assim poderá efetuar uma autêntica mudança. De início, não espere satisfação e felicidade imediatas, porque os efeitos negativos vão continuar cruzando o seu caminho, resultado de anos vividos entre padrões inadequados. No entanto, quando descobrir esses padrões e começar a modificá-los de maneira gradativa, automaticamente terá início a redução das sensações desagradáveis e aflitivas que você experimenta. A alma, na agonia moral, é semelhante a um pássaro de asa partida. Quer voar, mas não consegue. Só com o tempo ele se equilibra. Aí então pode alçar voo perfeitamente. A imensa decepção dos suicidas é perceber no além que não podem fugir de si mesmos. Problemas são considerados desafios da vida, promovendo o desenvolvimento interior. A autodestruição, além de inútil, intensifica a dor já existente por interferir no processo natural da existência terrena. A alma humana pode ser comparada a um candelabro. Acesas as chamas da verdade, dissipam-se as sombras da ilusão. Todos temos uma tendência de culpar o mundo por nossas ações, comportamentos, emoções e sentimentos inadequados. Justificamos nosso desalento, acusando-o indiscriminadamente, mas é preciso assumirmos plena responsabilidade por tudo o que está acontecendo em nossa vida. Devemos reconhecer honestamente que está em nós a fonte que determina e controla nossas ações e reações. Somos responsáveis tanto pela nossa felicidade quanto pela nossa infelicidade. Perceba que você nutre a falsa crença de que está totalmente indefesa,
e espera que alguém, ou o destino, traga-lhe uma milagrosa alegria. Acima de tudo, acredite, nenhuma destinação cruel está vitimando sua existência. Depende essencialmente de você, o seu bem-estar, de seus esforços, de sua vontade de mudar, de sua autoconfiança e de um novo senso de força em sua vida interior. Além disso, a compreensão espírita, acrescida da criação de uma nova visão interior, poderá gerar toda a satisfação que sua alma anseia, anulando os velhos pensamentos destrutivos que você nutria inadvertidamente. Melhore seu íntimo. Essa é a maneira mais eficiente de ser feliz. Podemos destruir o corpo, mas não temos o poder de acabar com a vida. Quem faz a sua parte e deposita nas mãos de Deus todas as suas dificuldades, alcança a tão almejada tranquilidade. Lourdes Cateri. Capítulo 5. Harpa silenciosa. Fatores limitantes. Estou iniciando o desenvolvimento da mediunidade. Sou médium consciente e por isso estou seguro e inseguro quanto à veracidade do fenômeno espiritual que ocorre comigo. Estou perdido em meu mundo interno e, por que não dizer, um tanto confuso. Tenho ideias geniais, mas em determinados momentos irreais e excêntricas. Não sei distinguir o que é meu do que é dos espíritos. O que eles dizem, se está certo ou errado. Devo seguir suas orientações em todos os momentos? Expandindo nossos horizontes. Os espíritos superiores não ditam normas de conduta a ninguém. Eles têm um enorme respeito pelo livre-arbítrio de cada um. Sabem que na atual etapa evolutiva da humanidade a compreensão da verdade é muito relativa. O que hoje se entende de uma maneira, amanhã sofrerá mudança e aperfeiçoamento e se compreenderá de outra forma. Em face do avanço das ciências e das ideias, tudo se retifica continuamente. Por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. Sensibilidade mediúnica é uma harpa silenciosa criada pelo sopro divino para sonorizar as melodias da criatividade e da evolução espiritual. Mediunidade é uma faculdade natural do ser humano e ocorre em determinado momento de sua evolução. É um fenômeno irreversível, quer dizer, não se pode evitá-lo, pois faz parte do desenvolvimento inato das criaturas. O sentido da palavra desenvolver é desenrolar, abrir ou libertar algo que estava envolvido. Os botões de gerânio se formam inclinando-se para fora dos vasos ou descendo pelos muros de pedra, desabrochando suas pétalas pouco a pouco em forma de flor. As madressilvas, com seu perfume doce e suave, medram nos campos, transformando tudo à sua volta, num encantamento inebriante. Podemos dizer que uma semente completou seu ciclo evolutivo quando se tornou um vegetal adulto. Nela havia em germe um potencial a se manifestar. Em vista disso, concluímos que o princípio do perfume ou das pétalas está no âmago de suas flores. Assim como as faculdades psíquicas existem no homem em estado latente. Temos o hábito de falar em desenvolvimento de um programa porque ele também, no estágio inicial, começou de uma ideia, ou seja, de seu embrião intelectual. Com a visão ampliada a respeito do significado linguístico dessa palavra, percebemos que nenhum desenvolvimento pode ocorrer de fora para dentro. Ele sempre tem início a partir de uma potencialidade já existente em estado natural. Portanto, a mediunidade é apenas um canal inerente às criaturas, capaz de registrar mensagens das dimensões invisíveis da vida. Não se preocupe com sua consciência durante as comunicações. O médium é um filtro imprescindível ao pensamento do espírito comunicante e seus sentidos não podem ser completamente desprezados. As funções mentais, intelectuais, emocionais e espirituais do medianeiro
somam-se às do espírito no ato mediúnico, produzindo a mensagem falada ou escritas. Para que possamos identificar aquilo que é genuinamente nosso sentimento, ideia, pensamento e emoção, é preciso antes conhecer e compreender bem nosso mundo interior. É óbvio que as leituras clássicas e as complementares da doutrina espírita vão auxiliar muito o desenvolvimento de sua mediunidade. Mas antes de pedir opiniões aqui e acolá, procure analisar os fenômenos com seus critérios e valores mais íntimos. A maneira mais segura de você não ser ludibriado pelos espíritos desencarnados e também, por que não dizer, pelos encarnados, é não usar o senso comum, mas o seu senso interior. Evidente que você o possui, e quanto mais você usá-lo, mais ele se tornará claro e eficiente, mantendo sua consciência desperta e evidenciando sua sabedoria interior. Somos uma unidade físico, psíquico, espiritual, e precisamos dar a cada coisa sua devida importância. Identificando de modo gradual nossos estados interiores, não seremos levados a confundi-los com os dos outros. Identificar quer dizer registrar algo, um fato, um encontro, uma sensação, um lugar que pode ou não pertencer à nossa identidade. Para aprendermos o que é nosso, é necessário olhar para dentro de nós mesmos com toda a clareza que pudermos, além do corpo somático, abstraindo-nos das ideias preconcebidas, dos sentidos externos e dos papéis que representamos na vida. Permanecendo nesse exercício de constante autoidentificação, veremos pouco a pouco que estamos sentindo e absorvendo as energias alheias ou as nossas próprias sensações energéticas. A desidentificação, vai modificar nossa postura interior diante das pessoas, das situações exteriores, ou seja, iremos distinguir aquilo que pensamos ser ou pensamos sentir daquilo que realmente somos e sentimos. A abertura da sensibilidade pode proporcionar nos momentos de muito júbilo. Nossa ligação com os planos superiores da vida se reverte num extraordinário repositório de lucidez e serenidade para o nosso coração. O ser humano torna-se original apenas quando percebe o toque da inspiração divina em si mesmo. Mediunidade é pupila invisível para vermos e admirarmos os espetáculos ocultos do universo. É ver sem valer-se dos olhos, é saber antes de tomar conhecimento dos fatos. Lourdes Caterina.